Quando começou a pandemia, né, em 2020, aquilo levantou muitas perguntas para as pessoas, né? Como é que seria a vida dali para frente? Que a gente tem que fazer? Pode ser para a rua? Não pode ser para a rua? Tem que usar máscara? Não tem que usar máscara? Os negócios devem ficar abertos ou fechados? As pessoas podem ir em supermercado, em lojas? Como é que o mundo vai acontecer se os negócios estiverem fechados, né? Como é que a economia vai girar? E claro, esse é um argumento que muitas vezes foi só jogado no colo da direita, como se a direita fosse aqueles que só se importassem com a economia, não se importassem com as pessoas, mas isso também afetou a gente. Eu tinha um bar aqui em Florianópolis que faliu por causa da pandemia, porque simplesmente a gente não tinha dinheiro para se manter pagando as contas com o negócio fechado. Então são perguntas importantes que surgiram, né? Como é que seria essa nova vida? Só que, além da gente fazer perguntas sobre como viver essa vida que a gente estava passando a viver, muitas perguntas começaram a surgir também sobre como vai ser, como é que vai ser depois, como é que a gente vai sair disso. Muita gente tinha a expectativa, né, a esperança de que o mundo fosse sair dessa experiência um lugar melhor, onde as pessoas seriam melhores, seriam mais fraternas, mais próximas, mais solidárias umas com as outras, já que é uma doença, é um problema coletivo. Então, no coletivo, as pessoas se encontrariam e a gente evoluiria. Como muita gente acreditou nisso, muita gente falou do Covid, se deixe experimentar esse processo de transformação que essa doença está proporcionando ao mundo. Como uma doença, a gente esperava que, assim como uma pessoa, sei lá, que tem um câncer muito grave, muito sério, e que ela consegue se curar desse câncer, espera-se, né, que essa pessoa vá agora mudar a sua forma de viver, tirar disso uma grande lição de vida, de repente se alimentar melhor, se exercitar mais. Só que nada te garante isso. Pode ser que a pessoa tenha se salvado do câncer e isso tenha servido para ela entender realmente que a vida é curta demais para você ficar gastando tempo com um exercício físico, né? Ou com dieta. Eu quero mais agora é meter o louco, eu quero usar droga, eu quero viajar, eu quero fazer tudo que eu não fiz por toda a minha vida agora nos anos que me restam. Tinha-se também algum tipo de esperança que a Covid podia ser como que um ponto final para o capitalismo, como a gente o conhece, pelo menos, né? O capitalismo neoliberal de consumo massivo, como a gente vive ele hoje. Porque, afinal, você não tem como tratar de uma pandemia, que é um problema de grupo, a partir de uma perspectiva neoliberal individualista, onde cada um faz o que tiver a fim de fazer, que o Estado não venha por cima de dizer como é que você deve agir ou não. Se você quer tomar um remédio, você toma. Se você não quiser, você não toma. Se você quiser usar máscara, você usa. Se você não quiser usar máscara, você não usa. Cada um tem que saber da sua vida. É impossível. Então, naturalmente, um Estado mais forte surgiria depois desse processo, de repente abrindo caminho para uma perspectiva econômica mais de viés socialista, né? Que leve em consideração primeiro o grupo, primeiro a sociedade, e a partir dessa consideração social se leva as questões para os componentes dessa sociedade. E é claro, né, a pandemia não acabou ainda, pode ser que tudo isso aconteça, né? Não quero tirar de você aí nenhuma esperança que está te movendo, né, para conseguir se manter vivo, para conseguir acordar de manhã nesses dias que você está vivendo, mas ao que parece, se é que a pandemia já está num processo dos seus finalmente, nós estamos saindo muito piores do que nós entramos, nós estamos saindo muito mais individualistas, muito mais divididos, muito mais separados do que a gente estava antes do começo. E o capitalismo ele está um capitalismo ainda mais brutal, ainda mais violento do que ele
era antes. Durante a pandemia, as pessoas que eram ricas ficaram muito mais ricas, as pessoas que ficaram pobres ficaram muito mais pobres, e foda-se, ninguém nem questiona isso, ninguém questiona o fato de milhões de pessoas morrerem e servir como impulso para o aumento da riqueza de algumas pessoas, enquanto a vasta maioria está cada vez mais pobre. E no mundo inteiro, não é só no Brasil. Portanto, a pandemia não fez desse mundo um lugar melhor. Pelo menos, né? Não por enquanto. Vai que dá ainda, né? Até porque no rastro da pandemia surge agora uma situação de guerra. E uma guerra, veja você, uma guerra na Europa. Porque guerra na Europa é uma guerra que importa. Quem se importa com guerra no Oriente Médio, na África? Nós estamos vendo agora gente branca, de pele branca, de cabelo loiro, de olho azul, gente com um cara que faz aula de natação desde os primeiros meses de vida, provavelmente até nasceu na água, nasceu dentro de uma piscina, gente com faculdade, com estudo, gente que parece os personagens principais de filmes de Hollywood. E você está vendo essa gente como refugiados, vagando sem ter onde dormir, porque suas cidades foram destruídas. Essa é a guerra que os livros de história vão chamar de guerra, porque é a guerra do patrão, né? E assim, por mais triste que seja dizer isso, é assim que acontece. Porque quando bombas são jogadas contra a Somália, isso não muda o seu dia a dia. Agora, quando a Europa entra em guerra, a gente já está desesperado aqui com o preço da gasolina, com o preço do fertilizante, das importações, e a gente vai se fuder por causa de uma guerra dos caras lá de cima, porque os patrões estão brigando, porque no andar de cima estão brigando, e daí isso se espalha pra gente que trabalha aqui embaixo, que vive aqui embaixo, que vive na periferia aqui. Até porque você sabe que guerras hoje em dia, elas não são necessariamente guerras por disputa de território, como você estudava na escola, quando Alexandre o Grande saiu para conquistar metade do mundo, quando Gengis Khan saiu conquistando o mundo inteiro e deixando filho pelo mundo inteiro, para que muitas gerações depois pessoas ainda carregassem o DNA do maluco que não só entrava na terra das pessoas, mas como estuprava as mulheres e tinha filhos com elas para que ele fosse o dono do mundo. Hoje em dia, as guerras não estão tão interessadas no território físico, de chão, de grama, de areia, de terra. Porque no mundo globalizado, os territórios são medidos no campo econômico. É uma disputa de território econômico. Quando a Rússia invade a Ucrânia, ela não está interessada em plantar beterraba nas terras da Ucrânia para aumentar a quantidade de beterraba que os russos vão poder comer para fazer uma sopa de beterraba, por exemplo. Quando a Rússia briga com a Ucrânia, a Rússia está brigando com os Estados Unidos para dizer, ó, você está chegando perto demais, e você chegar perto demais, ameaça não a minha plantação de beterraba, mas a minha soberania econômica, a minha posição no mundo hoje. É claro que quando essa briga não dá conta de ser resolvida nas bolsas de valores, câmbio das moedas, ela acaba chegando nas vias de fato, nas bombas, nos tanques, nos aviões, nos navios. Até porque, desde que a China começou a deixar claro, começou a não mais deixar dúvidas que ela, em algum tempo, ultrapassaria os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo, era óbvio que alguma guerra ia acontecer. Porque, afinal, um império não simplesmente deixa você entrar e, não, fica à vontade, você pode, não tem problema de você ser maior do que eu, porque, afinal, no fim das contas, a mão invisível do mercado regula tudo. O importante é haver a competitividade, o importante é poder haver o livre mercado para que cada um faça a sua parte. Tá tudo bem. Nunca o império mantém o seu império. O poder só é mantido através do poder, seja das armas ou seja de propaganda. Por exemplo, nesse momento, no dia de hoje, eu acabei de ler que a agência de notícias russa, a Sputnik, foi bloqueada do YouTube no Brasil. O Império vai garantir que só se ouça um lado da história, o lado que nos ajuda nesse processo. No último domingo, agora no Fantástico, o Yuval Harari, autor daquele livro Sapiens, uma breve história da humanidade, ele que é um historiador israelense, ele foi ao Fantástico
comentar sobre a guerra na Ucrânia e disse que que obviamente é uma situação muito triste, muito má, muito problemática para o mundo, já que desde 1945 não se havia registro de um país invadindo o outro país para tomar as suas terras. Aonde vive uma pessoa dessas? Ele vive em Israel, onde Israel há décadas estupra as fronteiras da Palestina. Os Estados Unidos, que entrou em metade da África, metade do Oriente Médio, para levar a sua tão desejada paz, sua tão desejada liberdade americana. E isso não é considerado pela história oficial como uma invasão, como uma guerra, como um ataque. E é claro, começa a surgir, assim como foi a pandemia, como sairemos disso? O que vai ser do mundo depois desse conflito? Até porque se a OTAN resolver se meter nessa história, a gente vai ter, né, assim como o Biden falou em entrevista essa semana, que inevitavelmente isso se configura como uma terceira guerra mundial. Metade do mundo de um lado, metade do mundo de outro lado. Como sairemos disso? Haverá o que ando dizendo sobre uma nova ordem mundial? O mundo vai se reconfigurar em uma lógica diferente? Será que seria essa a oportunidade de um caos generalizado, onde as classes trabalhadoras poderiam finalmente se erguer para romper os grilhões que aprisionam os proletariados do mundo inteiro e haver uma revolução real no mundo? Hoje vai haver cada vez um capitalismo mais agressivo, mais violento, onde você é o único exclusivo responsável pelas coisas darem certo ou errado para você. Se tem uma guerra acontecendo do outro lado do mundo, isso não é problema seu. Você tem que acordar de manhã cedo e trabalhar. Essa semana ainda eu via no Twitter aquela moça Kim Kardashian, celebridade americana que era casada com Kanye West, e por mais que eu possa parecer alguém mais velho do que eu gostaria de ser, fazendo esse comentário, eu não sei o que essas pessoas fazem da vida, além de serem simplesmente famosas, além de terem muitos seguidores no Instagram. Mas ela disse em entrevista que hoje o mundo é um lugar muito complicado, porque é difícil você achar pessoas que queiram realmente trabalhar. As pessoas hoje estão com preguiça, querem ficar em casa. Se você quer ter sucesso, é muito simples. É só você levantar a bunda do sofá e trabalhar. É simples. E não tem erro essa fórmula. Como será a nova ordem mundial? É uma pergunta tão ingênua de se fazer como sairemos melhores ou não sairemos melhores do coronavírus. Porque qualquer coisa que a gente possa supor, ela é só uma suposição. Não estaremos fazendo nenhum trabalho mais interessante do que um astrólogo, alguém que eventualmente possa fazer o mapa astral do Putin, do Biden. Resta pra gente amargurar R$8 o litro da gasolina. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.